Olá, eu sou o professor Givanildo e na aula de hoje nós vamos falar de notação científica. O que vem a ser a notação científica? É uma maneira matemática de escrevermos números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais compacta, mais simples. Porque na astronomia nós temos números que têm classes de ordem muito elevada. Então existe uma maneira da gente escrever na forma de um produto com potência de 10, como também na nanotecnologia, na medicina, em outros ramos da ciência que trabalha com a nano, picotecnologia, nós temos unidade de medida muito pequena. E essas unidades de medidas muito pequenas, para fazer cálculo com ela, a gente procura expressar de uma maneira mais simples, de uma maneira matemática, como novamente falei. Vamos transformar em uma potência de 10, em um produto com potência de 10. Então, notação científica ela tem a seguinte característica: você vai ter um número, uma vírgula, vezes 10 elevado a um expoente. Eu vou botar aqui n, e esse n pertence aos inteiros. Por que pertence ao inteiro? Porque tem que ser um número inteiro, positivo ou negativo. Bom, como é que se processa então para um número grande ou um número muito pequeno? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho um número 5 e eu quero escrevê-lo em forma de potência. Como é que eu faço então para escrever esse número em forma de potência? Bom, muito fácil. A gente vai falar que é 5,0 vezes 10 elevado a 0. Por que eu estou fazendo 10 elevado a 0? Porque para não alterar o número seria vezes 1. E como eu tenho que escrever um produto com uma potência de 10, eu tenho que fazer 5 vezes 0 vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. Então isso aqui está em notação científica. Alguns colocam 5 vezes 10 elevado a 0, que é a mesma coisa. 5,0 e 5 é a mesma coisa. Dizer que você tem R$5,01. Então essa é a minha ideia de notação científica. Eu consegui expressar um número em forma de potência. E lembrando, eu não posso ter isso aqui em notação científica. Por quê? Na casa inteira só pode ficar um único algarismo. Ou seja, eu só vou ter unidades na casa inteira. Na casa decimal, sim, eu posso ter vários algarismos. No entanto, a gente vai aprender também a fazer um arredondamento para não ter muitas casas decimais. Então, vamos por exemplo, quando eu tenho um número, por exemplo, 5, você pode lembrar que isso aqui é 5 vezes 1, e 5 vezes 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0 para a notação científica. Se fosse 50, aí você pode lembrar que 50 é 5 vezes 10, e 5 vezes 10 é 5 vezes 10 elevado a 1. E se fosse 500, é 5 vezes 100, então você pode transformar em 5 vezes 10 elevado a 2 zeros a 2. 100 é 10 ao quadrado. E se fosse 5.000, mesma coisa, 5 vezes 1.000, que eu posso escrever como 5 vezes 10 elevado a quantos zeros tem? 3. Então aqui estabeleci o conceito para eu transformar qualquer número maior do que 0, maior do que 1. A gente aqui está pegando os números e está pegando os múltiplos de 10 em 10. Mas enfim, agora se fosse números menores, menores do que 1, por exemplo, a gente tivesse 0,5. Bom, aqui a transformação eu vou explicar de uma maneira, mas depois a gente vai simplificar essa explicação para não ficar dando volta. 0,5 a gente na verdade teria que ler 5 décimos, porque uma casa depois da vírgula é décimo, duas casas depois da vírgula, centésimos, três casas depois da vírgula, milésimos, décimos de milésimo, assim vai. Então, 5 sobre 10, eu quero escrever isso aqui em notação científica, então eu tenho que usar o seguinte conceito. Várias maneiras de ver matemática, mas eu vou demonstrar aqui algumas. Eu posso chamar isso aqui de 5 vezes 1 sobre 10.
5 vezes 1 sobre 10. Posso também entender que é 5 vezes 1, eu posso falar que é 10 elevado a 0 sobre 10 elevado a 1, porque 1 é 10 elevado a 0. Então aqui você tem uma divisão de potência de mesma base. O que a gente aprendeu a fazer? Repete a base e subtrai o expoente. E o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então aqui você vai ter 5 vezes 10 elevado a menos 1. Então está aqui uma equação científica. Ok? Outra maneira de verificar isso aqui é o seguinte. Isso aqui é 1/10. Né? A gente aprendeu que eu posso inverter a base, só que eu posso trocar o sinal do expoente. Né? Isso aqui é 1/10, eu posso inverter, eu posso trazer 10 para cima, vai ficar 10 sobre 1, e isso aqui vai ficar menos 1. Porque quando você tem o expoente negativo, você inverte a base e torna o expoente positivo. Se vale a ida, também vale a volta. Se você tem A sobre B, você elevado a menos 1, você pode escrever como B sobre A, ou aliás, um expoente qualquer. Se fosse N, você pode escrever elevado a menos N, você pode escrever como B sobre A elevado a N positivo, se você inverte o expoente, então também você pode fazer isso. Se você tem expoente positivo, você pode inverter e tornar o expoente negativo. Tanto vale a ida como vale a volta. A reciprocativa verdadeira. Então essa é uma outra maneira de você entender. E como a gente transforma isso. Mas a melhor delas é a seguinte. A gente vai trabalhar o seguinte. 0,5, 0,5, a gente vai trabalhar análogo. Vamos fazer uma analogia. 5. Isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre 100. Como aqui tem 100 embaixo, a gente vai escrever isso como 5 vezes 10. A gente vai trazer isso aqui para cima. Quando trouxer para cima, vai trocar o expoente. Então vai ficar menos 2. 0,005. 5 vezes 1000. Você pode fazer novamente 5 vezes 10. Vai subir. Isso aqui é 10 elevado a menos 3. Então isso vai fazer com que você corte caminho. Ou ainda podemos fazer melhor. 5. A gente pode entender que é 5,0. Aliás, vou pegar algum número grande. 50. A gente pode entender que isso aqui é 50,0. Então a gente vai criar uma regra agora. Eu não posso ter dois números aqui na frente. Então tem que fazer a vírgula andar para cá. Andar para onde? Para eu obter só uma unidade. Só pode ter um algarismo na parte inteira. Então o que eu vou fazer? Se é 50 e a minha vírgula está aqui, eu vou andar uma casa para ela vir para cá. Então vai ficar 5,0 vezes. Eu transformei o número em 5,0, mas ele não é 5,0, ele é 50. Para ele continuar sendo 50, eu tenho que demonstrar que esse é 5,0 mais multiplicado por 10. E no caso 10 elevado a 1. O que eu estou indicando com isso? A mesma coisa valeria se fosse no 500, olha lá. É a mesma coisa que 500,0. Bom, tem 3 algarismos na minha casa da parte inteira. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o algarismo se desloque até que fique apenas um com significância, no caso, o 5. Então isso aqui vai se transformar em 5,00. Você não precisa colocar 00, tá? Esse 0 não tem valor. 0 só basta. Vezes 10. Quando você faz isso, você tem que continuar indicando que você compactou o número, mas ele não perdeu o valor. Então se ele não perdeu o valor, esse cara está sendo multiplicado por 100. E realmente 5 vezes 100 continua sendo 500. Só que a gente vai escrever na notação científica, 100 é 10 ao quadrado. Isso aqui eu estou estabelecendo a regra. Toda vez que eu precisar andar com a vírgula para a esquerda, eu vou acrescentar positivamente no meu expoente. Ao contrário, quando eu tiver que deslocar a vírgula para a esquerda. E a gente vai criando essa regra aqui, ó lá. 5. Isso aqui você vai poder fazer, ó. A vírgula tem que ter uma casa aqui. Então, para aparecer uma casa aqui, eu tenho que andar para cá. Eu vou andar para onde? Estou andando para a direita. Então, toda vez que eu andar para a direita, eu tenho que acrescentar as quantidades de casas que eu andei, só que agora negativamente. Então, aqui vai ficar 5,0 vezes 10. Isso aqui não é 5, é 0,5. Então, para 0,5, eu tenho que lembrar que isso aqui está sendo dividido por 10.
Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar o número por 10 a menos 1. Mesma coisa, analogamente, a gente faz duas casas. Teria que andar uma, duas. Então eu já posso dizer diretamente que isso aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, andei para a direita, eu tenho que retirar do expoente ou acrescentar negativamente, também posso dizer isso. Se eu andar para a esquerda, eu tenho que acrescentar positivamente. Isso aqui é muito importante se você tivesse, por exemplo, esse número. 73,45 vezes 10 elevado a 2. Vamos ver que alguém descuidado escreveu isso. Então o que aconteceria? Você teria que andar uma, duas casas. Então isso aqui vai ficar 3, 7, 4, 5. A vírgula vai ficar aqui. E eu andei duas casas, tem que acrescentar duas casas, positivamente. Se o número fosse negativo, aqui se anularia. Vamos supor que você tivesse aqui no caso 3, 7, 4, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui não está em notação científica por causa da quantidade de números que tem aqui, só pode ter um. Então vou andar até que eu obtenha um único número aqui, né? Um único algarismo. Então o que acontece? Eu vou ter que andar uma, duas. No caso você teria 3,745 vezes 10 elevado a menos 2 mais 2, que daria 10 elevado a 0. Bom, e se fosse ao contrário, se eu tivesse um número assim, 0,4, aliás, 0,4752, novamente, e vezes 10 elevado, vamos dizer que estava aqui a menos 1. Isso aqui não está em notação científica porque a casa inteira está vazia, tem que preencher ela com o algarismo, então vou ter que andar uma, duas, três. Como eu andei para cá, é negativamente, andei para a direita negativamente, sentido da escrita negativamente, porque eu tenho que fazer o número voltar ao valor dele original. Então andei quantas casas? Andei uma, duas, três, então menos 3, né? Aqui daria menos 4, se fosse positivo, se fosse mais 1, né? 0,00475 2, se fosse 10 elevado a 1 positivo. Você ia fazer a mesma coisa, vezes 10 elevado aqui a 1, você ia diminuir menos 3, vai ficar menos 2. Um outro detalhe, aqui é importante, arredondamento. Bom, a gente vai arredondar, vamos fazer arredondamento, isso é um combinado nosso, existe regra para arredondamento, mas a gente aqui vai utilizar uma regra nossa, a gente vai criar um combinado entre nós, aluno e professor, para a gente fazer esse arredondamento até a primeira casa, né? A gente vai estabelecer uma regra para que a gente não possa trabalhar com um número muito grande, com quantidade de números depois da casa decimais, né? Se tivesse bastante número. E aí vai depender da precisão de que vai ser adotado. Então, é claro que esse arredondamento, adotado em um laboratório, né, um componente químico ou um experimento químico, poderia ser danoso, né? Como um remédio, haja vista que um remédio, se você diminuir a quantidade de uma substância, pode ser que não surta o efeito, e se você aumentar demais, possa ser que essa substância, se for um remédio para cura, acaba sendo algo danoso à saúde e pode virar um veneno, né, ou algo que vem intoxicar a pessoa. Mas no nosso caso aqui, matematicamente, eu estou demonstrando para que a gente não possa ficar com muitas casas decimais, a gente vai fazer o arredondamento na primeira casa, mas para fazer o arredondamento da primeira casa eu vou adotar o critério, eu vou olhar para a segunda casa. Se a segunda casa for um número igual ou menor que 5, a gente não acrescenta nada na primeira casa observada. Se esse número da segunda casa decimal, né, for maior ou for um número maior, o algarismo, né, estou me referindo ao algarismo, o algarismo for maior que 5, a gente vai acrescentar uma unidade. Na verdade, uma unidade não, porque a gente está trabalhando com décimo. A gente vai utilizar o sucessor, me referindo ao algarismo, né? Quanto ao algarismo, a gente vai utilizar o sucessor do algarismo da primeira casa. Então, por exemplo, este exemplo aqui, eu quero abandonar todas essas casas aqui, eu só quero ficar com uma casa que é a primeira.
Então vou abandonar isso. Para eu abandonar, pelo método que a gente vai adotar aqui, eu vou olhar. Isso aqui, ó, é realmente de fato igual a 5. Então quando é igual a 5, não altera nada. Então teria 10, e a gente pode fazer até essa operação. Menos 3 vai dar menos 4. Ok? Aqui também nesse exemplo seria menor que 5. Vamos pegar um exemplo que seria maior que 5. Vamos pegar que você tem aqui o número para transformar 0,347... 47 não, vamos pegar aqui. 0,3875. Vamos colocar que a gente ia pegar esse número aqui. Então você vai ter que andar uma casa, certo? Então vai ficar 3,875. Andou uma casa só, 10 elevado a menos 1. Bom, eu preciso fazer o arredondamento porque eu acho que tem muita casa ainda aqui. Nosso arredondamento pelo combinado é até aqui, a próxima casa. Então o que você vai fazer? Olha para a segunda casa. É um número maior do que 5. Então eu vou adotar o sucessor do 8. Quem é o sucessor do 8? 9. Então eu vou dizer que isso aqui é aproximadamente 3,9 vezes 10 elevado a menos 1. E lembrando, toda vez que a gente faz o arredondamento, quando a gente coloca igual, né, na verdade não é uma boa referência. A gente tem que dizer que aproximadamente, que uma aproximação foi feita. Caso alguém necessite de usar esse cálculo para alguma coisa, né, e ele queira fazer uma correção ou ver se os cálculos estão batendo, ou ele adote um outro método de precisão, aí aqui está informado que foi achado isso aqui aproximadamente, ou seja, não é um valor com exatidão, mas foi um valor que se obteve através de método de aproximação. Então uma explicação mais sucinta e mais curta, através de uma imagem, eu vou colocar aqui, que é na nossa aula que vem lá na nossas apostilas. E essa aqui seria a explicação mais compacta do que seria de fato a nossa notação científica. Deixa eu dar um corte aqui para ver se dá uma melhorada. Ficar mais justo. Então vamos lá. Então o que seria a notação científica? Seria exatamente isso, olha lá. É um número, como a gente falou, vai ser expresso com uma potência de 10, aonde esse A, que é o número que multiplica, eu posso chamar de fator, ou também posso chamar de coeficiente da base decimal, ele vai ser chamado de mantissa. E 10 vai ser a ordem de grandeza. Então, por exemplo, por que 10 o B é a ordem de grandeza? Porque você pode ter aqui 10, aqui ó, qual é a minha grandeza? Eu tenho 3, então 10 elevado a 3, isso aqui eu vou lembrar que classe de milhar, simples milhar. Então isso aqui, por isso que isso aqui é chamado de ordem de grandeza. Então ele vem informando que A é mantissa, o módulo deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E a ordem de grandeza B, dada sob a forma de expoente do número que mais varia conforme o valor absoluto pertencente aos conjuntos dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros porque pode assumir valor positivo e negativo. Então é exatamente isso. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que ele achou uma determinada distância de um planeta a outro. Essa distância de um planeta a outro foi de... Vamos botar aqui uma ordem de grandeza aqui. 3... Aliás, vamos colocar com o número para a gente poder já arredondar. A gente já usar essa regra de arredondamento. Quilômetros, né? Classe simples, classe de milhar, classe de milhões, classe de bilhões, classe de trilhões. Aqui a gente está falando de trilhões. Então, é claro que um planeta distante do outro é muito mais do que trilhões de quilômetros, mas vamos só para a gente. Então, como é que a gente escreveria isso aqui? Passaria ele para a forma de notação científica. Fácil. Eu tenho que observar que a vírgula está aqui. A vírgula vai estar sempre aqui quando o número é inteiro. Vai estar sempre lá depois do último algarismo. Porque é como se eu tivesse esse trilhão e nenhum centavo. Então, quantas casas que a vírgula vai ter que andar? Vamos contar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 casos. Então você tem 3,575, 6, 6, 6, 7, 4, 2, 2, 1, 0, vezes 10 elevado, quanto que eu andei, ó, novamente. Lembra que a vírgula está aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caso você não queira contar, você também pode fazer assim, ó. 3, 6, 9, 12. Você já vai saber. Então, 12. Bom, a gente tem que arredondar. Meu arredondamento se baseia aqui na segunda casa. Isso aqui não interessa. Então, eu vou utilizar 3, acrescentar uma unidade, porque passou de 5. Então, esse aqui vai ser o sucessor. Não vou usar 5, vou usar o sucessor dele, 6. Então, isso aqui, lembrando que é aproximadamente quando se coloca a resposta. 10 elevado a 12. Ok? Poderia também ser um número muito pequeno, o número de uma bactéria, alguma coisa relacionada à bactéria, uma proteína. Poderia ser 0,00000000042. Vamos dizer aqui milímetros. Então como é que ficaria isso em notação científica? Ó, você pode separar de 3 em 3 se você quiser, para você fazer essa quantificação. Ou você pode simplesmente vir aqui e contar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parou aqui. 4,2. Então foram o quê? 11. Lembrando que andou para a direita, negativo. Milímetro. Isso aqui vai ser muito importante para depois, na próxima aula que a gente vai aprender a fazer cálculos. Quando esses números forem muito grandes, a gente vai aprender como a gente pode reduzir esses cálculos, até utilizando já o arredondamento, para que o número não venha ficar muito grande e a gente não tenha tanta imprecisão nos cálculos. Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês estudem e façam as atividades propostas.